Oi, boa noite. Nós vamos conversar um pouquinho, sempre em relação a famílias, mas no que o texto bíblico nos fala sobre como tratar a família, como conviver com a família, o que é que agrada a Deus. Paulo chega a utilizar essa palavra, não é? Esse incentivo, e a gente vai então fazer algumas considerações sobre isso. O texto está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Nesse texto, Paulo escreve a Timóteo, que é um pastor novo, é uma liderança religiosa nova, né? E então ele escreve e diz o seguinte: se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam estes, primeiro, a exercer piedade para com a sua própria família, e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então essa é a orientação que Paulo está dando a Timóteo, né? Timóteo está iniciando sua liderança religiosa e então, como mentor, como alguém que está instruindo esse novo líder religioso, né? Que para alguns é chamado de pastor, para outros é chamado de ancião, para outros é chamado de... Enfim, é uma liderança religiosa. E então Paulo vai dar suas devidas orientações, e ele dá muitas. As duas cartas de Paulo a Timóteo são textos riquíssimos, não é? E ainda completa com os textos de Tito, quando também Paulo está dando orientação para uma nova liderança religiosa, né, que é o caso de Tito. Então vamos ver sobre este versículo o que é que ele nos transporta, o que é que ele nos traz, o que é que ele nos convoca em relação à família, tá bom? Tem alguns aspectos gerais que a gente vai considerar, mas depois a gente vai para a família. Então vamos ver aqui, são alguns destaques importantes, né, que a gente pode fazer desse texto. Primeiro, Paulo está orientando o jovem líder espiritual, né? Eu vou chamar de pastor, mas pode ser também com outro título, né? Ele está orientando esse jovem líder espiritual em sua liderança espiritual. Então esse é o primeiro aspecto. Paulo está orientando. Nesse versículo em diante, né? Versículo 4, né? Versículo 4 em diante, ele está orientando a respeito de como lidar com a situação das viúvas, né? E naquela época, né, viúva era muito mais, digamos, considerada do que nos nossos dias. Nossos dias também há muita consideração, muita. Mas naquela época havia uma consideração muito maior. Até porque nossos dias nós temos algumas ações políticas, algumas ações do Estado que protegem, não é, de alguma forma as viúvas. Naquela época não existia. Então a atenção que era dada pelas famílias às viúvas era muito maior, tinha um significado muito mais considerado, né? Em cada momento da história, né? Quando isso acontecia. Então veja só, verdadeiramente as viúvas são entendidas como viúvas verdadeiras no texto bíblico quando elas estão desamparadas, quando não tem familiares para cuidar delas, quando não tem filhos, né? Quando não tem netos para cuidar delas. Então essas são as chamadas verdadeiras, e Paulo fala isso no texto, as verdadeiras viúvas, ok? Há quem acredite que seria uma verdadeira viúva, não basicamente o aspecto de que ela não tivesse quem cuidasse dela, mas aquelas que não haviam se casado de novo. Então essas eram as verdadeiras viúvas, né? E há quem acredite, pessoas que conhecem bem, não é, aquela cultura, há quem acredite nessas duas coisas. A verdadeira viúva era aquela que era desamparada, nem havia se casado,
e não tinha filhos e não tinha netos para cuidar delas. Então essas eram as verdadeiras viúvas e precisavam do máximo de cuidado, de atenção das famílias, né? Naqueles tempos haviam muitos casos assim nas igrejas, muitos. Primeiro porque os homens morriam muito cedo, né? A média de idade de morte, de mortalidade